Pessoal, nessa tarde eu recebi uma mensagem muito carinhosa de um cliente que ele me agradece a holding familiar feita para a família dele. E nessa mesma mensagem ele diz, né, que ele assistiu nesse domingo a, a reportagem da Larissa Manoela, a atriz, que veio à tona nas mídias, né, e essa semana foi só falando sobre isso, sobre a questão do controle dos pais em relação ao patrimônio, a gestão patrimonial dela e do que ela recebe, né, com o trabalho, enfim. Nessa mensagem do cliente, ele diz que ele agradece, né, a questão da elaboração dessa holding, porque ele preza, né, na preocupação e prioridade na educação desses filhos enquanto menores. No caso da Larissa Manoela, ela começou o trabalho desde nova, a partir dos 4 anos, e a partir daí os pais foram as pessoas que desde então resguardaram o patrimônio e cuidaram do patrimônio até que ela atingisse, né, hoje ela com 22 anos, atingisse a maioridade. Nesse caso, esse pai, ele agradece, né, por conta de saber que o patrimônio dele está protegido. E ele sabe, convicto, que quando os filhos fizerem a maioridade, ele vai poder escolher, né, se ele quer continuar na holding familiar ou se eventualmente ele quer permanecer nessa estrutura criada, ou se os filhos vão tocar a sua vida com seus próprios negócios, sua própria empresa, e o pai totalmente consciente disso, né? Mesmo porque o próprio Código Civil ele estabelece essa condição, né, de que os filhos a partir dos 16 anos já têm condições e capacidade de gerir o seu próprio negócio. Se você tem alguma atividade econômica, empresarial, ele já tem a capacidade de seguir, né? E o pai, nesse caso, ele está totalmente ciente dessa condição. No caso da Larissa Manoela, pelo que eu pude verificar na mídia, existiam 3 empresas, né, sendo que uma se chamava Dalares Produções e Eventos, que foi constituída em 2014, onde concentrava a maior parte dos contratos da atriz, né, os contratos de imagem, contratos de marketing, enfim, de tudo que ela recebe do trabalho. E dentro dessa empresa, a participação era de e nessa empresa a participação era de 49% para cada um dos seus pais, né? E para ela uma porcentagem de 2%. Então ela tinha uma porcentagem bastante reduzida nessa empresa, sendo que a administração da empresa também era dos pais, né? E mais 2 outras empresas, né? Uma sendo uma holding de participações e administração de bens próprios, que segundo ela na mídia constavam 2 apartamentos, uma mansão e um terreno na Barra, né? E uma terceira empresa chamada Mimalissa com Conteúdo Artístico Limitada, onde é uma empresa unipessoal, né? Uma empresa Eireli que agora não é mais, mas agora ela se tornou uma empresa unipessoal, onde ela estava como sócia de forma única, né? E os pais como administradores. E por conta dela não ter conseguido entrar num acordo com os pais, né, em questão de participação nessas empresas, e pelo fato de não conseguir chegar num consenso, ela decidiu se desvincular dessas outras empresas, né, no caso das 2 empresas que ela tinha, principalmente a principal, que ela tinha a maior parte dos contratos, e a segunda empresa, que ela detém lá aquele patrimônio, enfim, querendo assumir, na verdade, uma única empresa só, onde ela, segundo a entrevista, ela menciona que ela está fazendo a recontratação, né, desses contratos para essa empresa, puxando esses contratos para essa empresa, onde ela vai, a partir de agora, gerir de forma única, né, de forma unificada só ela, né, uma sociedade unipessoal. E, pessoal, eu não estou aqui para discutir o que foi feito ou não foi feito, as questões técnicas dessa decisão da Larissa, enfim. O recado que eu quero deixar aqui em relação à proteção patrimonial que uma estrutura, né, bem montada, bem pensada e bem planejada pode proporcionar para as famílias, né? No caso da Larissa aqui, o que aconteceu? Ela acabou deixando essas empresas, mas se vocês forem perceber, essas empresas que ela está deixando contém um patrimônio ali que foi construído, né, desde da sua infância até a sua maioridade, né, onde ela agora está decidindo tocar a sua vida, enfim, de forma própria, de forma individualizada,
mas o que eu quero demonstrar é que essas empresas em si garantiram, né, a questão da proteção patrimonial com uma visão familiar, né? Ou seja, essa empresa que ela está deixando, abrindo mão, óbvio, ela vai passar a tirar os contratos ali, ela não vai ter mais aquela fonte de renda em relação aos contratos, mas aquele patrimônio conquistado, enfim, que ficou ali, permanece na empresa, né? Os ativos, enfim, os imóveis, que segundo na entrevista ela menciona, né, que principalmente na Dalari havia, e que na verdade ela abre mão, né? Ela fala dessa forma que ela abre mão de um patrimônio de 18 milhões, que na verdade é um patrimônio que foi conquistado, né, durante a sua infância até a sua chegada da maioridade. Então, o meu recado que eu quero deixar aqui é que a importância, né, de você fazer um planejamento, uma estrutura familiar para que você consiga preservar esse patrimônio, né? Não estou, como eu disse, tratando das questões técnicas e nem ou o que ela vai decidir daqui para frente, qual vai ser o caminho a ser tomado, enfim, não é essa o recado que eu quero passar. O que eu quis deixar a mensagem aqui é em relação à importância de se fazer um planejamento sucessório, um estudo familiar, de sorte que esse patrimônio se preserve ao longo de gerações, né, na família, independente do que venha ocorrer. Esse patrimônio, no caso da Larissa, vai estar protegido nessas empresas que se manterão ali, e ela tocando, gerindo os novos contratos dela, enfim, nessa nova empresa, mas essa é a importância e o recado, né, para todas as famílias, de se fazer um planejamento sucessório, principalmente no caso de menores de idade, você gerir um patrimônio e para o futuro, né, para o futuro da família, preservando esse legado para todos, tá certo? Eu agradeço a atenção, até mais, um abraço.